Fala, minha gente, vamos aí para mais um vídeo de química, falando um pouquinho sobre números quânticos. O que são esses números quânticos? São valores que indicam a posição mais provável de encontrarmos um elétron na eletrosfera. Ele vai me indicar essa região. Então, vamos começar com números quânticos. Galera, se curtir o vídeo, deixe o seu comentário, o seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos nessa? Olha só. Número quântico principal. O que é isso, Pink? Número quântico principal, ele vai ser o valor que vai me dar a posição do meu elétron na camada. Então, esse número quântico principal, ele vai me indicar em qual camada energética o meu elétron está. Lembra lá do modelo atômico de Bohr? Que eu tinha o meu núcleo e tinha as camadas. Essas camadas energéticas ou níveis de energia, K, L, M, N, O, P, Q e vai. Número quântico principal 1, relacionado à camada K, 2, 3, 4, 5, 6, vamos deixar aqui com 7, vai ficar bonitinho. Então eu tenho aqui as minhas 7 camadas e os meus 7 números quânticos principais. Eles vão variar de 1 a 7 também por conta dessas camadas, né? Depois, eu tenho o número quântico secundário, também conhecido como azimutal. Representação dele é um Lzinho, tá? O principal é um M de navio. Esse número quântico secundário, ele vai indicar o formato espacial daquela região que está acomodando os meus elétrons. Então vai meio que dar para a gente um formato para a gente poder imaginar ou procurar esse elétron dentro daquele formato. E esse número quântico secundário, ele é indicado pelo subnível. Então são as subdivisões de cada camada. Tá bom? Então, enquanto o número quântico principal está relacionado à camada, o número quântico secundário está relacionado ao subnível. Vamos fazer as associações aqui? Vou ter uma tabelinha para facilitar a sua vida. Esses são os nossos subníveis, né? S, P, D e F. Esses subníveis vão ser relacionados com valores também, só que para indicar um número quântico secundário, tá? Quando o subnível for o S, quando o elétron estiver no subnível S, o valor é 0 do secundário. Quando for o P, o elétron estiver no P, o valor é 1, o D2, o F3. Cuidado, hein? Não são os elétrons da distribuição eletrônica. Você estava acostumado, né? O S tem um 2, o P cabe até 6 elétrons, o D10 e o F14. Esses números quânticos aqui, que são secundário, né? O secundário do S é 0, do P é 1, D2, F3. Cuidado, hein? O formato, eu tenho aqui o formato, uma bolinha aqui, que é o formato que eu vou ter nessa extremidade desse formato, a região mais provável de eu encontrar o elétron. Já o P, ele tem o formato de halteres, a região mais provável de encontrarmos o elétron é nessa regiãozinha aqui, nas extremidades desse nosso halteres, tá? Essa região aqui é a mais provável. O D e o F, pensando em ensino médio, a gente acaba não trabalhando, tá? Então, região mais provável de encontrarmos o elétron para o subnível S é na extremidade dessa esfera. Subnível P, nas pontas desse halteres, são as regiões mais prováveis de eu encontrar o elétron. Vamos continuar para o próximo número quântico. O número quântico agora magnético, ele depende necessariamente dos subníveis. E ele vai indicar a região dentro do subnível mais provável de eu encontrar esse meu elétron. Então, olha só, o principal é a camada, né? O número quântico principal é a camada. O número quântico secundário é o subnível. O número quântico magnético é a região dentro do subnível, que a gente chama de orbital. Então, esse nosso orbital, que é uma região dentro do subnível, é indicado aí pelo número quântico magnético. Belezinha?
E esse valor está intimamente relacionado com o número quântico secundário. Outra tabelinha para facilitar a nossa vida. Quando eu falo que o meu subnível é o S, o número quântico secundário dele é 0. Beleza? Agora, o número quântico magnético depende desse secundário. Então, eu tenho apenas uma possibilidade, que é o 0. Então, quando eu tenho o elétron no subnível S, o número quântico secundário é 0 e o magnético só pode ser 0. Quando eu tenho o elétron no subnível P, o número quântico secundário é 1 e eu posso ter 3 possibilidades para o número quântico magnético. Ele pode variar de -1, 0 e mais 1. Perceba, ó, que aqui quando é 1, eu vou ter a variação de -1 até mais 1. Agora, o número quântico secundário, quando o subnível D, é o 2, não é? Então, se eu seguir a mesma lógica, o magnético deve variar de -2 a mais 2. E é bem isso que acontece. E o F, como o secundário é 3, o magnético vai poder variar de -3 a mais 3. Ok? Então, eu tenho aqui as subdivisões dos subníveis, que a gente chama de orbitais. E cada quadradinho desse, cada orbital desse, vai poder conter no máximo 2 elétrons. Tá? Então, por que o S cabem 2 elétrons no máximo? Porque tem um orbital só. O P cabem 6, tem 3 orbitais, cada quadradinho desse podendo acomodar até 6 elétrons. O D, a quantidade máxima não é 10. Então, eu tenho aqui 5 quadradinhos que podem acomodar no máximo 10 elétrons. E o F não são 14. Então, eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. Cada quadradinho podendo acomodar até 2 elétrons. Por isso, o F cabem 14 elétrons. Então, a gente viu o número quântico principal, secundário e magnético. Vamos continuar? O spin, esse spin ele vai indicar o sentido da rotação dos elétrons dentro dos quadradinhos, dentro dos orbitais. E aí, gente, ó, é uma convenção isso daqui, viu? É uma convenção. Convencionou-se dizer que quando o elétron está girando no seu próprio eixo, no sentido anti-horário, esse spin vai assumir valor -meio. Quando o elétron estiver rodando no seu próprio eixo no sentido horário, vai ser -meio spin, é uma representação, tá? Como eu desenho isso dentro dos meus orbitais, dentro daquelas caixinhas que a gente acabou de ver? Se o spin for mais meio, ele estiver rodando no sentido anti-horário, a gente vai colocar uma setinha apontada para cima. Então eu posso ter a representação assim, uma setinha para cima ou meia seta para cima, sem problema nenhum. Agora, quando o meu elétron tiver uma rotação no próprio eixo, no sentido horário, o spin vai ser indicado numericamente por -meio. Eu vou ter a possibilidade de indicar dentro dos meus orbitais como uma setinha para baixo ou uma meia setinha para baixo. Isso é uma convenção, gente. Nós vamos utilizar para fazer os exercícios a convenção de que o primeiro elétron colocado no orbital terá spin mais meio. É uma convenção que a gente vai utilizar para fazer os exercícios. Beleza? Para finalizar, a colocação dos elétrons dentro dos meus orbitais tem 2 regrinhas para a gente guardar, hein? Vamos para elas? Bom, a primeira regrinha é o princípio de exclusão de Pauli. O que esse princípio de exclusão de Pauli me diz? Que cada orbital, cada caixinha que a gente já viu, pode ter no máximo 2 elétrons, necessariamente. E esses elétrons têm que ter spins diferentes. Como assim, Pink? Spins trocados. Como assim? Não entendi. Ó,
Se eu tiver, por exemplo, um orbital aqui, orbital S, eu tenho que colocar 2 elétrons dentro dele. Um elétron vai estar com spin para cima, mais meio, e o outro spin para baixo, menos meio. Eu não posso ter na mesma caixinha 2 elétrons com spin para cima. Isso daqui está errado, beleza? De acordo com o princípio de exclusão de Pauli. E agora a outra regrinha, que é o princípio da máxima multiplicidade ou regra de Hund, me diz que é necessário preencher essas caixinhas, esses orbitais, de modo que eu tenha o maior número de elétrons desemparelhados. Como assim, Pink? Ó, vamos imaginar aqui, ó, do lado esquerdo, ó. Vou desenhar aqui os orbitais do meu subnível P, tá? Podendo variar de -1 a 0 e mais 1. E eu quero colocar aqui nele 2 elétrons. Bom, num primeiro momento eu posso preencher esses 2 elétrons numa casinha só. Aqui. Se eu for utilizar a regra de Hund, que eu tenho que fazer, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque aqui eu coloquei 2 elétrons e eles estão emparelhados. Eu não tenho nenhum elétron sem fazer parzinho. Então eu não posso fazer desse jeito. O que eu vou ter que fazer? Apagar isso daqui, começar de novo. Colocando primeiro os elétrons, preenchendo eles todos no único sentido. Então eu coloco os 2 elétrons, preencho todas as casinhas primeiro, num único sentido, começando com o spin virado para cima, spin mais meio. Beleza? Aí eu tenho 2 elétrons desemparelhados. Com isso a gente encerra a parte teórica. Acompanhe no canal, gente, vão ter mais vídeos aí na sequência, nessa nossa playlist, de como aplicar essa teoria. Valeu? Espero que tenha ajudado. Moçada, abraço!